Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bom, aqui quem vos fala é o César e hoje eu vim contar para vocês o testemunho da cura do câncer, né? É um momento tão aguardado, tão esperado. Recebemos algumas mensagens de algumas pessoas que estão acompanhando o nosso canal a respeito da cura, o que aconteceu. Então hoje eu vim falar para vocês o que aconteceu comigo. Bom, o ano passado, como todos sabem, eu fui diagnosticado com câncer, né, na cauda do pâncreas. E nos vídeos passados vocês viram a situação que eu me encontrava, numa situação muito debilitada. E a gente iniciou-se os tratamentos de quimioterapia. E isso, com o tempo, foi gerando alguns resultados. E hoje eu vim contar para vocês a respeito da cura, né, do milagre que eu recebi. Bom, para quem não sabem, no mês de abril do ano passado, eu fui diagnosticado com câncer na cauda do pâncreas. Você que não assistiu, vai em alguns vídeos anteriores para você entender melhor. E tudo começou com algumas reações diferentes do meu corpo, aonde no mês de janeiro eu comecei a engordar, comecei a emagrecer, comecei a engordar, comecei a emagrecer. E neste tempo de engordar e emagrecer, estourou 2 hérnias em mim, né? Uma hérnia no meu abdômen e uma hérnia na minha virilha esquerda. Porém, com o passar do tempo, esta hérnia foi aumentando, foi crescendo, e a princípio eu achava que seria simplesmente 2 hérnias que havia estourado e que isso seria resolvido numa simples consulta e numa simples cirurgia que acabaria com tudo isso. Porém, quando eu fui para o hospital, que eu fui internado, e de repente, da noite para o dia, a minha barriga cresceu como se fosse a barriga de uma mulher grávida de 9 meses, onde as hérnias, tanto do abdômen, chegou a 6 centímetros, como da virilha esquerda, que chegou a mais ou menos 12 centímetros, a gente achava que seria uma coisa simples de se tratar. E quando eu chego no hospital no mês de abril, foi diagnosticado que eu estava com câncer na cauda do pâncreas. E essa notícia que nós recebemos nos gerou um baque muito grande, né? Porque nós não esperávamos receber esta notícia, porque foi uma coisa que nos pegou de surpresa, nos pegou desapercebido. E isso fez com que, esta notícia fez com que a gente perdesse o rumo, né? Entramos num desespero, ficamos sem entender o porquê, motivo, razão e circunstâncias. E se inicia aí uma guerra muito grande, né? Principalmente uma guerra na mente, aonde vem as dúvidas, aonde vem os porquê de tudo isso está acontecendo em minha vida. Bem antes de tudo isso acontecer, Deus já havia falado comigo, Deus já havia falado com a minha esposa, usando profetas, usando amigos e também através de sonhos, né? Sonho este em que eu estava enfrentando uma guerra espiritual muito grande. E quando Deus, né, alertou essas pessoas daquilo que iria acontecer, de um certo modo ficamos preparados, né, para estas dificuldades que viriam, e infelizmente fui acometido por essa enfermidade. E aí se iniciou, né, os processos de como fariam, se era maligno, se era benigno, porque todos os exames que eu fazia, tanto de sangue, quanto do líquido que eu tirava da barriga, não saía metástases, para que eles pudessem analisar e saber se era maligno ou se era benigno. Então o sofrimento desta enfermidade que eu tive foi muito grande, porque
a cada 10 dias eu drenava 9 litros de água da barriga. Então eu cheguei num ponto de estar se deteriorando por causa dessa doença. Até porque, quando foi descoberto, os médicos já haviam falado que não tinha mais probabilidade de cura e que também me haviam me dado já 6 meses de vida e que era para mim poder aproveitar a vida da melhor maneira possível. E isso fez com que a gente entrou numa situação muito complicada, porque de 84 quilos eu cheguei a pesar em média de 55 a 56 quilos. Então chegou um tempo que eu não conseguia mais andar, não conseguia mais falar, por causa das dificuldades, por causa das dores que eu estava sofrendo. E isto foi muito complicado, porque toda a família foi abalada, mas o que mais agrada o meu coração é que nós se apegamos a Deus. Nós procuramos buscar a presença de Deus, pedindo para que Deus pudesse intervir, entrar com alguma providência, para que a gente pudesse receber o milagre da cura. Porque para a medicina já não existia mais probabilidade de cura, né? Mas para Deus nada é impossível. Então entramos numa guerra, numa batalha muito espiritual muito grande, aonde começávamos a orar, aonde começávamos a buscar e a pedir para que Deus pudesse nos dar força para vencer. Então foi um momento muito difícil que eu passei, foram meses difíceis que eu passei, porque eu passei a ser dependente, literalmente, da minha esposa, da minha família. Recebi muitas visitas de amigos que oraram por mim, né? Pessoas que já não davam mais também probabilidades, não a julgo por isso, porque eu estava literalmente desenganado. Então depois de algumas insistências nós, depois de muita oração, pedindo para que Deus pudesse entrar com providências, para a glória de Deus, conseguir uma vaga para fazer a cirurgia, que no caso não seria para remover o câncer, né, mas para tirar um pedaço para mandar para a biópsia. E assim para saber se era maligno, se era benigno, para a gente iniciar o tratamento da quimioterapia corretamente. E graças a Deus iniciamos, fui internado, a cirurgia foi um sucesso, né, eles conseguiram corrigir as 2 hérnias que também me incomodavam, né, a respeito do andar, que doía muito, e quando chegou o resultado, que era um câncer maligno, então iniciamos uma luta, né, uma luta constante da quimioterapia para tentar combater o câncer. Né, por mais que já não havia probabilidade, nós acreditávamos no milagre, que Deus poderia fazer o milagre. E para a glória de Deus, iniciei o tratamento da quimioterapia. Com 2 meses de tratamento, aquela barriga d'água que eu tinha, que a cada 4 ou 5 dias aumentava, mesmo eu tirando, sumiu de repente para a glória de Deus. E conforme o tempo foi passando, a gente fazendo constantemente a quimioterapia, para a glória de Deus, chegou um determinado tempo em que nós fomos passar com uma consulta com o doutor para saber como que estava, porque eu havia tido uma evolução muito grande e positiva na minha vida, porque eu estava pesando entre 55 a 56 e de repente passei a engordar, chegando nos meus 66, 67 quilos, aonde fomos até o doutor para saber como estava a respeito do câncer, se havia diminuído, se havia secado. E também passei a fazer uso, né, de medicamentos naturais, onde nos ajudou bastante também a respeito do tratamento. Para quem não sabe, o tratamento que eu faço é de 48 horas. Então, se fosse para mim fazer pelas minhas veias, não iria suportar, por causa que são 2 dias direto fazendo quimioterapia. Então, os médicos opinaram em fazer uma cirurgia e colocar um catéter, né, um porta-cate. E eu faço a quimioterapia pelo meu peito direito,
que é por aqui, onde eu fico, onde eu faço 2 horas no hospital, depois eu venho para casa com uma bombinha pendurada no meu peito, e isto faz com que a gente venha a cumprir as 48 horas de quimioterapia, e assim a gente vai vencendo, né? Não é fácil, enfrentei muitos enjoos, muita dificuldade, já pensei muitas vezes em me entregar, mas graças a Deus, Deus foi me dando a vitória, e quando, depois de um certo tempo de tratamento, que eu fui para o médico, para o hospital, para uma consulta, para saber como estava a respeito do câncer, se havia secado, se havia diminuído, e para nossa surpresa, não existia mais câncer. Né? Para nossa surpresa, o câncer sumiu e a gente saiu de lá feliz, saiu de lá alegre e glorificando o nome do Senhor. Então, através deste vídeo, desta mensagem, eu quero dizer que ainda existe um Deus que tem poder para fazer o impossível acontecer, para fazer daquilo que já não tem mais jeito, ele faz questão de mostrar que ainda tem jeito. E para a glória de Deus, Jesus venceu o câncer por mim, continua ainda fazendo os tratamentos da quimioterapia. Hoje já estou pesando 71 quilos, estou vivendo a minha vida de uma forma normal e para a glória de Deus estamos vivendo. Então gostaria, de agradecer a Deus, de agradecer a vocês que acompanharam a nossa história de vida desde o início, de tudo como começou, e hoje vocês estão vendo o resultado. E eu declaro fervorosamente que ainda Jesus ele faz milagres. Que Deus possa abençoar a sua vida. E você que se encontra passando por qualquer situação difícil, não perca a esperança, não perca a fé e tenha certeza que este dia mau ele vai passar. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.